Muito bom dia, minha gente. Hoje falaremos da águia no chope do Liverpool, já agradecendo ao querido Lucas Asvel, que me sugeriu esse título lá no Twitter, um grande trocadilho. Sou muito fã de trocadilhos e esse caiu como uma luva para falar dessa surpresa do Crystal Palace. Mais uma vez, o Crystal Palace de Oliver Glasner surpreendendo uma força do Big Six em Wembley. Falaremos bastante disso, só que antes de falar da água no chopp, eu quero falar de café, porque evidentemente estamos aqui no Fred Café com o apoio da queridíssima, da belíssima, da especialicíssima Melita, como a patrocinadora oficial do Fred Café, a Melita especialista em café, conectando especialistas em futebol internacional. Você pode aproveitar o nosso cupom CAFRED, só ler o QR Code aqui em qualquer lugar da tela para você aproveitar o desconto exclusivo para a nossa comunidade, para o nosso grupo, para a nossa turminha aqui do Fred Café, com 10% de descontos em todo o site da Melita e frete grátis em compras acima de R$ 250. A Melita é a patrocinadora oficial do Fred Café. A Melita desperta você para sentir mais o esporte. Bebendo meu café sem água, para falar da água do chopp do Liverpool, eu sei que há outras coisas importantes acontecendo nesse momento do futebol europeu, especificamente no futebol inglês, no mercado de transferências, rumores para lá e para cá, transferências também prestes a serem confirmadas e outras já oficializadas, porém, tudo isso eu estou tentando concentrar na sequência de vídeos da projeção da Premier League. Eu já fiz na semana passada o primeiro de 4 capítulos, e eu tenho alguns erros para consertar. Eu vou fazer as minhas erratas na segunda parte dessa pequena série e eu devo publicá-la amanhã. Mas hoje eu quero falar do mais imperativo, que é bola rolando. E a primeira bola rolando dentro da elite do futebol inglês veio em Wembley neste domingo com a final, com a Supercopa da Inglaterra, com a final que reúne o campeão da última Premier League com o campeão da última FA Cup, e tivemos uma grande surpresa. Antes de falar do Liverpool, antes de falar do lado mais midiático e que chama mais atenção e que para mim ainda é o favorito para as competições inglesas, principalmente para a Premier League nessa temporada, não é um jogo que vai mudar a minha primeira impressão, é claro que eu preciso dar os parabéns e destilar elogios aqui ao time campeão. E mais uma vez o Palace surpreende 3 meses atrás, mais ou menos. Eu estava lá em Wembley, não fui dessa vez para a Community Shield, mas eu estava na final da FA Cup. E o Crystal Palace surpreendeu o Manchester City. E agora a vítima foi o Liverpool. 2 títulos inéditos para a história do tradicional, porém pequeno, Crystal Palace, que consegue alçar voos mais altos como a águia, que é o símbolo do time, que é o símbolo do clube, com Oliver Glasner. Um treinador que já chegou muito bem posicionado com o título da Europa League, outra surpresa, lá atrás com o Frankfurt, e consegue esses 2 títulos no espaço de 3 meses que colocam o Crystal Palace, o torcedor do Crystal Palace, em um dos momentos mais bonitos da própria história, se não o principal momento da história centenária do Crystal Palace. E tivemos uma figurinha repetida enquanto estrela máxima, que foi Dean Henderson. Existe uma aura, uma palavra que está na moda, existe algo, um charme de um goleiro brilhar enquanto veste um boné, né? O Dean Henderson, assim como na FA Cup, né? Ele colocou um boné quando foi agarrar no segundo tempo contra o Sol, e ele consegue, trajado dessa maneira, lá anos 90, pelo menos é essa vibe que me transmite, que me leva de volta para aquele lugar. O Dean Henderson consegue pegar 2 cobranças, além de ter sido importante no tempo regulamentar. O jogo não teve prorrogação, foi direto para as penalidades, graças a Deus, porque eu acho que prorrogação tem que ser menos uma figurinha automática no futebol e mais algo para finais especiais, e a Supercopa da Inglaterra não é uma final especial. Aliás, os 2 finalistas dessa vez vêm de perspectivas muito diferentes. O Big Six, de algumas décadas para cá, já trata a Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, como, na verdade, a última parte da pré-temporada e não o que é oficialmente a primeira parte da temporada oficial. É um título oficial, porém, não é
visto dessa maneira pelos clubes mais ricos do futebol inglês. Anos atrás era chamada de Charity Shield, né? Então todo o dinheiro era convertido para ações de caridade. Infelizmente isso mudou de uns tempos para cá, mas enfim, tinha esse caráter já há bastante tempo de ser algo menos valorizado pelos grandes e mais valorizado pelos médios e pequenos. O Crystal Palace não está nem aí para isso e também não é para dizer e justificar porque o Liverpool perdeu. O Liverpool não é que não estava nem aí. Jogou mal no segundo tempo, quando o Crystal Palace jogou melhor. E aí que foi o jogo definido. O Dean Henderson brilhou nas cobranças de pênalti, mas durante o jogo o Crystal Palace teve alguns jogadores que foram muito importantes. O Lacroix na zaga mais uma vez foi muito bem, ainda mais nos momentos em que o Guéry não conseguiu fisicamente estar inteiro nos minutos finais. O Guéry, que aliás, vamos ver se tem uma lesão grave, mas ele foi muito importante, capitão do Crystal Palace, e saiu com alguma questão muscular, não sei se foi câimbra. O Daniel Muñoz, mais uma vez, muito bem pela direita. O Mateta é um tanque, impressionante, bicho. Como é difícil achar um atacante que reúne explosão, velocidade com a força e a imponência física que ele tem, e a técnica também, né? Não é apenas uma questão física. O Mateta tecnicamente também é um atacante bom, e ele conseguiu mais uma vez trazer problemas para um clube do Big Six, abrindo essa temporada como fechou a anterior. Aliás, a mesma escalação titular da final da FA Cup e agora da Supercopa da Inglaterra, o que você pode observar por duas maneiras, de copo meio cheio e copo meio vazio. Copo meio cheio, o Crystal Palace não perdeu ninguém, então eu estou falando dos principais jogadores aqui, e olha que eu não falei do Eze, que não jogou bem, tá? O Eberechi Eze não foi bem, ainda não se sabe se ele continuará no Crystal Palace, a janela só fecha no fim do mês e há outros clubes interessados no Eberechi Eze, mas ele não foi bem, inclusive desperdiçou uma das cobranças de pênalti na disputa final. E o Crystal Palace ainda manteve, né? O Guéry ainda mantém o Mateta, ainda mantém o Dean Henderson, então o Adam Wharton, né? Não posso deixar de citar o Wharton, que foi muito bem, o Sarr foi muito bem, então esses caras ainda estão aí e começaram a temporada muito bem. O copo meio vazio é que não contratou ninguém relevante. Entrou o Sosa no segundo tempo e foi mal em todos os lances que participou e também desperdiçou uma cobrança de pênalti na disputa. Então a gente não tem um Crystal Palace reforçado à altura do que merece, especialmente enquanto projeto da comissão técnica, né? O Glasner conseguiu fazer com que o Crystal Palace ganhasse a FA Cup, classificasse-se para competições europeias. Infelizmente, está decidido hoje que não vai jogar mesmo a Europa League por conta de toda aquela questão técnica, jurídica, envolvendo clubes, grupos multiclubes. Então, a UEFA, para alguns casos, ela não... Enfim, a regra permite que esses clubes frequentem a mesma competição europeia. Em outros casos, a regra não permite, ou pelo menos esconderam melhor a situação no Technicase ali, para que eles consigam participar. Eu estou falando, por exemplo, do caso Red Bull, né? Salzburg e Leipzig. E também há outros casos que participaram da mesma competição europeia, Manchester City e Girona na última Liga dos Campeões. E agora, Lyon e Crystal Palace não puderam participar da mesma competição europeia. Portanto, o Crystal Palace jogará a Conference League. Isso já está decidido. O recurso do Crystal Palace foi negado hoje. E o Nottingham Forest vai jogar a Europa League. Então, eles trocam de posição. Pois bem, o Oliver Glasner então, ele toma 2 tiros no pé, né? Assim, da diretoria. Essa confusão, que tira a equipe dele de uma competição europeia melhor. Talvez com... Acho que, sei lá, o que pode ser doce nessa história é ter mais chances de ganhar a Conference do que teria certamente na Europa League, ou de chegar mais longe, e não consegue ter reforços para evoluir o time e ainda sob risco de perder principalmente 2 dos grandes destaques, eu estou falando do Eze e do Guéry. Mas enfim, muito bom o time do Crystal Palace mais uma vez, que fez um primeiro tempo
difícil de sobrevivência, ainda que conseguindo nos contra-ataques assustar o Liverpool, e no segundo tempo foi senhor do jogo e conseguiu inclusive ter mais chances para virar e para ser o vencedor no tempo regulamentar, e teve aquele lance do pênalti claro na mão do McAllister. É um pênalti que a recomendação da Inglaterra é de que quando o jogador ele não está olhando, não está de frente para o lance, e o McAllister ele estava olhando para a bola e a bola veio por cima dele e bateu no braço, né? Isso é um atenuante, e isso na recomendação inglesa faz com que esse lance seja menos óbvio do que se fosse em outro país, do que se fosse no Brasil ou em outras ligas europeias. Porém, eu ainda acho que a regra do jeito que está, é muito ruim que a gente tenha uma variação muito grande de instruções de um país para outro, e esse lance deveria ter tido o pênalti marcado pelo vídeo, né? A sugestão de fazer pelo menos o árbitro de campo rever o lance no monitor que fica no gramado. Pois bem, de qualquer maneira, acabou não sendo tão prejudicial assim para o Crystal Palace, que consegue esse título histórico para o clube. Do lado do Liverpool, foi o primeiro gosto que a gente teve, oficial, do novo Liverpool, desse Liverpool 2.0 de Arne Slot, em meio a uma janela que eu considero excelente, porém não concluída, e eu tenho certeza que a diretoria também pensa dessa maneira, tanto é que há negociações em curso. Eu estou falando principalmente do Isaac e de um zagueiro. O Liverpool melhoraria ainda mais com o Isaac, mas precisa mais de um zagueiro do que do Isaac, porque não dá para você ir para a temporada com 3 zagueiros, e a diretoria sabe disso e não irá de tal forma, senão não teria, por exemplo, liberado o Quansah para o Bayer Leverkusen. Idealmente 2 zagueiros, mas o Joe Gomes vai ficar, e tomara que bem fisicamente, por mais que esteja com uma questão física nesse momento. Vamos ver se consegue o Guéhi do Crystal Palace ou outro zagueiro que consiga competir ali por uma vaga ao lado do Van Dijk. Mas a gente teve um Liverpool, enquanto time titular, diferente do que eu projeto como time ideal dentro do elenco atual. Não estou contando com reforços, porque principalmente tivemos 2 desfalques no meio campo. O Gravenberch foi liberado para acompanhar o nascimento da filha, e o McAllister ainda não está 100% fisicamente e só entrou no segundo tempo. Portanto, o time titular foi Alisson no gol, na direita o Frimpong, na esquerda o Kerkez. Dupla de zaga Van Dijk e Konaté, no meio campo Curtis Jones, Szoboszlai e Wirtz. E na frente, de um lado o Salah, de outro o Gakpo e no centro do ataque Ekitike. Portanto, tivemos 4 dos 5 reforços contratados no time titular. Né? O único que não foi titular foi contratado na temporada passada e só chegou nessa, que é uma Mamadashvili, que veio do Valência, reserva do Alisson. Aliás, o Alisson fez um muito bom jogo. No tempo regulamentar ele brilhou mais do que o Henderson, até porque foi mais exigido do que o Henderson. O Liverpool teve algumas finalizações interessantes no segundo tempo, inclusive, só que chutou todas para fora, né? O Alisson foi mais exigido nas saídas de gol e também debaixo das traves, e eu acho que foi um muito bom jogo do goleiro, que inclusive pegou uma das penalidades cobradas pelo Palace, a cobrada pelo Eze. Inclusive foi uma boa defesa do Alisson. E aí vem as críticas como se a derrota do Liverpool fosse por conta do Alisson, e é impressionante como tem gente que não consegue colocar energia na própria TV, né? Tem gente que não consegue ligar a TV na hora de ver o jogo. É impressionante. Não sei se é uma questão elétrica. Mas, enfim, tivemos esses reforços como titular, no time titular, como titulares, e foram muito bem, assim, a maior parte deles, vai. O único que eu não gostei tanto foi o Kerkez. Eu acho que ele vacilou no primeiro gol, porque é ele quem dá condição para o Mateta. Ele perde a linha de impedimento e dá condição para o Mateta sair cara a cara com o Alisson. O Alisson salva, e depois, na sequência da jogada, é o Van Dijk quem falha.
e eu já falo do Van Dijk fazendo pênalti em cima do Sarr, mas o Kerkez ele vacila no primeiro e também no segundo. Eu acho que ele não foi tão bem assim defensivamente, portanto. E ofensivamente, eu acho que ele ficou meio que no meio do caminho, porque o Oliver Glasner foi muito bem, trazendo ele para dentro com o Sarr, e aí deixando essa combinação do Kerkez com o Gakpo um pouco confusa. Atrapalhou esse lado esquerdo do Liverpool, o lado direito do ataque do Crystal Palace. Então não gostei tanto do Kerkez assim. Nesse jogo não tem muita crise, tá, gente? O Frimpong foi bem, fez um gol sem querer, tentou cruzar, mas fez um gol plasticamente bonito e simbolicamente muito lindo, porque sai no 22º do 20º minuto do primeiro jogo oficial do Liverpool sem o jogo J, camisa 20. Então o gol sai 20-20, o segundo gol do Liverpool, então tem uma simbologia aí muito bonita. O Frimpong que foi bem no apoio. Ainda estou interessado para ver como é que vai ser a conexão dele com o Salah. Dessa vez o Salah não ajudou o Frimpong e eu já falo um pouco mais do Salah daqui a pouco. A melhor atuação do Liverpool para mim foi do Ekitike. Impressionante como foi bem praticamente o tempo todo. Foi substituído no meio do segundo tempo, já estava sem perna, acredito eu. O Ekitike que foi muito bem. Fez o primeiro gol, teve outras chances de finalização, saindo da área muito bem, conversando com o meio-campo do Liverpool. Enfim, tô animado pelo que eu vi do Ekitike. Não esperava que começasse tão bem. E o Wirtz foi quem mais me encantou. Porque o Wirtz ele é diferente, né, bicho? Assim, o Wirtz ele tem uma certa elegância, uma certa técnica. Ele é rebuscado, né? Ele é um cara que consegue trazer aquele toque, aquela classe diferente para um jogo de futebol. E eu achei o Wirtz meio flutuante, assim. Ele não foi tão decisivo e tudo bem, é o primeiro jogo dele. Mas já sai com uma assistência, ele que dá o passe para o gol do Ekitike. Uma tabela entre os dois ali, a jogada inteira praticamente. O Wirtz que foi realmente muito bem. Então, peraí que tá tendo uma barulhada aqui. Deixa eu fechar a janela. Pronto. O Wirtz que, portanto, me deixou mais empolgado para a sequência, para esse começo de temporada, vai. Não é novidade, né? Quem acompanhou o Wirtz no Leverkusen já estava animado e tudo mais, porém, como em alguns momentos da pré-temporada, deu para ver nesse jogo contra o Crystal Palace algo, caramba, esse cara chegou e esse cara realmente pode ser muito diferente e pode ser a estrela do Liverpool num futuro sem Salah, já que a idade chega para todo mundo. Não estou me antecipando, evidentemente, mas é muito bom que enquanto o Salah ainda brilhe, haja alguém para brilhar mais do que ele, inclusive quando o Salah não brilhar tanto, como foi o caso dessa partida, né? Assim, o Salah realmente foi mal. Ele foi mal com a bola rolando, ele foi mal na disputa de pênaltis e ele no retrospecto recente realmente não está bem na marca de cal, né? Assim, ele isolou mais uma vez. Isolou contra o Real Madrid, isolou contra o Bilbao na pré-temporada, dias atrás, agora isola contra o Crystal Palace. Não é um bom primeiro passo da temporada do Salah. Mais uma vez, não é projetar que vai ser uma má temporada e tal, mas é uma crítica pontual e que entra dentro de um contexto bastante surpreendente, que é o Salah não ter bons números e boas atuações em grandes finais, né? Assim, com a camisa do Liverpool, são 7 finais agora, se não estou enganado, e ele não consegue grandes atuações, né? Mesmo na final da Liga dos Campeões, que o Liverpool ganha, né? Em 2019, ele não consegue uma grande atuação, e um Wembley, inclusive, mais uma vez o Salah não consegue nem fazer um gol e nem dar uma assistência. Já são 8 jogos seguidos, 8 finais seguidas em Wembley com a camisa do Liverpool, porque o Salah não vai bem. É um contexto que surpreende, é um contexto um pouco chocante, e essa atuação do Salah, ela entra para essa esteira que é muito contrastante, né, com o nível de jogador que a gente está falando. Evidentemente, o que virá
no começo dessa temporada pode não ter nada a ver, pode não ter nenhum diálogo com esse capítulo ruim. Mais um do Salah numa final com a camisa do Liverpool, mais um do Salah numa final em Wembley. Outro que foi muito mal foi o Van Dijk. Cara, que atuação assustadoramente ruim do Van Dijk, assim, raro de ver. Muito mal no primeiro gol, mal no segundo gol e em muitos momentos de calça curta, assim, né? Assim, o Crystal Palace tem o lado da qualidade do adversário e também tem o lado das vulnerabilidades defensivas do Liverpool nesse jogo, e o Van Dijk não ajudou. É raro ver o Van Dijk jogar tão mal, ainda mais num jogo importante, num jogo decisivo e num cartão de visitas de uma nova temporada, mas o Van Dijk realmente foi mal nesse jogo. É isso, cara. Acho que eu já trouxe aqui os principais pontos que eu queria trazer nesse grande título do Crystal Palace. E, enfim, parabéns para os Eagles. Espero que o Oliver Glasner consiga receber os reforços que ele merece, porque com o material na mão, ainda mais se não perder muitos jogadores, esse Crystal Palace pode fazer mais barulho nessa nova temporada. Possivelmente a última dele no Crystal Palace, né? Porque não é possível que clubes mais endinheirados não estejam de olho no ótimo trabalho do ótimo treinador do Crystal Palace. É isso. Tudo dando certo. Nesta terça-feira haverá vídeo com o segundo capítulo das projeções da Premier League, que começa nesta sexta-feira com Liverpool e Bournemouth. No domingo, o Crystal Palace visita o Chelsea. Um beijo para você, boa segunda-feira e boa semana.